São 106 anos de evangelização ao povo santo-antoniense sob o olhar da Imaculada Conceição. Aqui trazemos a história de um povo que desde o seu primórdio tem a marca da fé, do trabalho e da devoção. E toda essa história que iremos contar para vocês começou em 1850, quando Ana Joaquina de Pontes, fundadora deste povoado, comprou um sítio às margens do rio Jacu, onde hoje está a sede do nosso município. A senhora Joaquina, ao chegar na vilazinha, até então chamada Salto da Onça, logo mostrou a sua preocupação em construir um espaço de oração, doando assim um bom terreno para a até então paróquia de Goianinha, que seria destinada à construção da nossa capela, a capelinha de Nossa Senhora da Conceição. O espaço contava com 200 braças de frente e com 300 de fundo. Logo após a doação deste terreno, os católicos do povoado construíram uma capelinha dedicada à já citada Nossa Senhora da Conceição, implantada na parte norte da cidade, em terreno plano, medindo 110 palmos de comprimento e 60 de largura. Era de baixa estatura, sem torre, mas possuía, com muita delicadeza, 3 altares. No século XIX, a povoação de Salto da Onça ganhou o nome de Santo Antônio, dado pelo vigário de Goianinha, Padre Manuel Ferreira Borges, quando ali rezou a sua primeira missa. Antes chamada Vila Salto da Onça, o povoado ganha nome dado pelo padre. Então, a partir do início dessa história já lida aqui, nós percebemos a ligação grandiosa que a cidade tem com a fé do povo. Tudo começou pela fé. Continuemos a nossa história. E dando continuidade à leitura do livro de tombo da paróquia, a população santo-antoniense foi crescendo e a Vila de Santo Antônio foi ganhando novas dimensões, inclusive nos âmbitos pastorais e sacramentais. O crescimento paroquial até então necessitara de uma melhor atenção da parte arquidiocesana. Daí, passou-se a vislumbrar novos horizontes pastorais para aquela vilazinha, onde o até então arcebispo da Paraíba e administrador apostólico da Diocese de Natal, Dom Adalto Aurélio de Miranda Henrique, concedeu à Vila de Santo Antônio um salto histórico em sua religiosidade, o tão querido e merecido título de paróquia. E foi então que as necessidades espirituais dos habitantes da Vila de Santo Antônio, até então pertencente à Nova Cruz do Bispado de Natal, foram assistidas. E foi desmembrado a referida Vila de Santo Antônio, criando-a e originando-a através de um decreto a criar e erigir de maneira perpétua em paróquia. Instituída canonicamente a Igreja de Santo Antônio em matriz da nova freguesia, na forma do Sagrado Concílio Tridentino e mais leis vigentes. A solenidade de elevação a título de paróquia ocorreu no dia 15 de agosto de 1915, uma cerimônia que reuniu o administrador apostólico da nossa diocese, o vigário residente em nossa paróquia e muitos outros padres da região agreste. O decreto ele foi feito pelo secretário-geral do arcebispado, Monsenhor Odilon da Silva Coutinho, e assinado pelo citado Dom Adalto de Miranda Henrique. A nova freguesia de Santo Antônio passou a ter permanentemente o seguinte traçado de limites. Ao norte, os antigos limites de Goianinha, com São José de Mimpimbu, a Barra de Pajuçara. A leste, uma linha que, partindo da Barra de Pajuçara rumo norte e sul, inclui a povoação de Brejinho e os sítios Pajuçara de Baixo, Lagoa Grande, Várzea e Lagoa Tapacurá, aos limites de Goianinha e Nova Cruz, até a Lagoa de Panelas, e daí em direção ao poente até a Serra do Boqueirão,
ao encontrar com os limites de São José de Mipibu. Mais à frente, a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição foi demolida em 1924 pelo juiz distrital Dr. Higuino, alegando que ia construir um novo templo, o que infelizmente não aconteceu. A Vila Santo Antônio ficou quase 3 anos sem um lugar adequado para a celebração dos atos religiosos. Por isso, a missa e demais atos religiosos eram celebrados no prédio da Prefeitura Municipal. Também, as imagens dos santos ficaram espalhadas nas casas do vilarejo da época. Por volta de 1922, um grupo de católicos iniciou a construção de uma nova igreja, um pouco mais abaixo da igreja primitiva, mas esta iniciativa não foi adiante. A Igreja Matriz que hoje nós conhecemos foi iniciada em 1911 pelo cônego José Paulino Duarte, quando este era vigário da paróquia de Nova Cruz. Vale salientar que o decreto de Dom Adalto de Miranda Henrique, datado de 22 de junho de 1908, nele, a Capela de Santo Antônio foi desligada da paróquia de Goianinha, passando a pertencer à cidade de Nova Cruz. A capela-mor dessa matriz foi benta em 1927. Sobre isto, assim, se expressou Dom José Pereira Alves, quando, em dezembro de 1927, fez a visita pastoral a Santo Antônio. Abre aspas. Fizemos a visita canônica à capela-mor da futura matriz. Há muito que se fazer ainda, se não for a generosidade do coronel Rodopiano de Azevedo, a cujas expensas está construída a capela-mor. Esta paróquia não teria lugar sagrado. Fecha aspas, livro de tombo da paróquia. Assim, o corpo da igreja foi construído pelo padre Josino Gomes da Silva, que foi pároco da paróquia de 1924 a 1928. O padre Carlos Franick, vigário de 1936 a 1937, continuou a construção da matriz, levantando as colunas necessárias para a sustentação do teto. Ocorreu que em 11 de agosto de 1936 se desmoronaram 4 colunas, impedindo assim a continuidade dos trabalhos. E aqui, meus irmãos, vamos contemplando as dificuldades para erguer-se este grande templo sagrado, mas a população e os padres da época não desistiram. Somente sobre o vicariato do padre Biano Aranha, em 1937 a 1940, é que foi concluído o trabalho de cobertura do nosso referido templo. Em 1941, o padre Benjamin Sampaio encontrou a matriz sem o reboco da frente e completamente sem a torre. E graças ao trabalho executado pelo mestre Francisco Viana, foi construída a Torre da Matriz de Santo Antônio. O trabalho, iniciado com apenas 4 contos de réis, produto de uma festa dirigida pelo tenente coronel Aníbal de Oliveira Barbalho e pelo capitão Pedro Heráclito Pinheiro. Esta torre, cuja pirâmide mede 8 metros de altura, consumiu mais de 100 mil tijolos. Seu custo ficou em torno de 110 contos de réis. Além disso, o padre Benjamin construiu a pia batismal e a calçada da matriz. Os vigários que o sucederam na paróquia depois de 1954, quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, construíram os trabalhos internos do referido templo. O padre Benjamin deixou edificado um grande salão paroquial e, por conta própria, construiu a casa paroquial. Esta casa custou a importância de 150 mil cruzeiros. Dando continuidade aos trabalhos paroquiais, o padre Geraldo de Almeida deu início e conclusão à reforma do arco da Capela-Mor, que durou 32 dias de trabalho, e o forro da Capela-Mor, com duração de 15 dias de trabalho, a reforma do altar central, durando 1 mês de serviço, e o forro das naves laterais. O padre Geraldo de Almeida também encontrou a sacristia sem reboco da placa
que lhe serve de forro, e com piso de tijolo já muito estragado na parte de trás. O próprio relatou que havia armários embutidos na parede, onde ele colocou no lugar 2 janelas venezianas, tendo em vista o efeito do ar e da luz. Com o mosaico retirado da capela mor, ele fez o atual piso. Depois que rebocou a placa já citada, também foi mérito do vicariato do padre Geraldo a compra de novos móveis para a nossa sacristia. Em 1954, o padre Geraldo continuou a reforma na matriz, dessa vez do lado direito. A reforma teve início com a cobertura das 5 janelas, seguindo-se o levantamento das colunas e a centralização da porta que fica nesse mesmo corredor. Depois foi construído a parede que separa a pia batismal do restante da igreja e a parede que separa a escada do coro. Todo esse trabalho deu-se pelas mãos de Miguel Freire de Santana, o então mestre de obra. Houve a substituição dos altares antigos que foram demolidos. Foram construídos 3 retábulos que ficavam São Francisco, Nossa Senhora do Carmo e São Judas Tadeu. Com o fim deste trabalho, ficou construída a entrada da matriz e o altar de Nossa Senhora de Fátima. Miguel Freire também construiu os 2 portões que dão acesso à pia batismal e o novo confessionário que ficava nesse mesmo corredor. Ainda neste mesmo ano de 1955, por ocasião dos 40 anos de criação da paróquia, o até então excelentíssimo senhor arcebispo Dom Eugênio Sales, junto aos bispos auxiliares de Natal, se fizeram presente na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, onde às 9 horas da manhã presidiram a missa em ação de graças por este dia festivo. Neste mesmo dia celebrativo, o padre Geraldo de Almeida convidou Dom Eugênio para uma inauguração e bênção de uma placa de reconhecimento para 2 importantes nomes da história desta paróquia e cidade. O padre José Carlos Cavalcante, que foi o primeiro vigário aqui desta paróquia, e a senhora Ana Joaquina de Pontes. Esses 2 nomes foram assim colocados sobre uma placa e abençoados pelo até então senhor arcebispo. Tomando posse em 1º de janeiro de 1965, Raimundo Gomes Barbosa executou muitos trabalhos pastorais e sociais na cidade de Santo Antônio. Foi mérito dele a criação da escola comercial e das escolas radiofônicas que funcionavam no centro pastoral e demais lugares, bem como foi ele o idealizador do grupo de jovens. Em seu vicariato, houve também a troca de veículos e a aquisição de uma ambulância que prestou serviços à comunidade durante muito tempo. Após o paroquiato do Monsenhor Raimundo e sua ida para a cidade de Santa Cruz, a comunidade paroquial da nossa cidade se preparava agora para receber um jovem que doara todo o seu ministério sacerdotal em prol do povo santo-antoniense, Monsenhor Manuel Antônio Xavier e seu meio século de história na terra do Salto da Onça. E o registro da vida sacerdotal deste homem que teve uma contribuição tão grandiosa para a vida desta paróquia e cidade não poderia também deixar de ser escrito neste livro. Filho de Severino Antônio Xavier e Maria Lúcia de Souza, ele nasceu no dia 25 de julho de 1934, na fazenda de Cana Fístula, em Caiçara, na Paraíba. Sendo ordenado em 14 de julho de 1963 na antiga Catedral de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal, por Dom Eugênio de Araújo Sales, arcebispo até então da arquidiocese naquela época. Sua primeira nomeação foi em julho de 1964 para ser vigário
coadjutor do padre Francisco Pereira Pinto, na cidade de Angicos, passando 8 meses naquela comunidade. Neste período, foi convidado por Dom Eugênio de Araújo Sales para ser pároco na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santo Antônio, tomando posse em 21 de março de 1965, dia de domingo, às 4 horas da tarde. Quem deu a posse foi o padre de Nova Cruz, o Monsenhor Pedro Moura. No paroquiato do Monsenhor Xavier, os ganhos pastorais só cresceram, pois ele foi o responsável pela formação da pastoral da catequese, da liturgia, da criança, do dízimo, do batismo, da família e da perseverança. E os movimentos Apostolado da Oração, Legião de Maria, Ordem Franciscana, Jufrá, Grupo de Jovens, Servo de Mãe Rainha, Servo da Mãe Peregrina, Evangelização Rural, ECC e RCC. Dentre os movimentos, grupos e pastorais citados, se faz necessário ressaltar que ocorreram no governo do Monsenhor Xavier, mas que tiveram a contribuição dos vigários da época, que inclusive são filhos desta terra, o padre José Adelson e padre Roberlan Roberto. Ainda neste paroquiato, ocorreram 2 importantes fatos históricos: o desmembramento das cidades de Lagoa de Pedras, Serrinha, Passagem e Brejinho da sede desta paróquia. A paróquia de São Francisco de Assis corresponderia às cidades de Lagoa de Pedras e Serrinha, com sede em Lagoa de Pedras. O decreto de criação se deu em 4 de outubro de 2007, sendo pastoreada pelo padre Matias, e a paróquia de Nossa Senhora das Dores corresponderia às cidades de Brejinho e Passagem, com sede em Brejinho. O decreto de criação se deu em 21 de março de 2011, sob a responsabilidade do padre Roberlan. Hoje contemplamos novos horizontes pastorais. Depois da vinda de mais de 20 sacerdotes que, através do seu ministério sacerdotal, colaboraram com a edificação desta igreja e desta paróquia, hoje contamos com a colaboração do padre Delbrando Medeiros Basílio. Em nossa paróquia, temos uma extensa estrutura paroquial, fruto da colaboração de tantos sacerdotes já citados neste documentário, que aqui residiram e doaram suas vidas. Agora, com muita alegria e entusiasmo vocacional, dentro de suas limitações para exercer o ofício, o padre Delbrando continua a evangelização nesta terra mariana. Nós temos uma estrutura paroquial que conta com a secretária, articulação pastoral, conselho econômico paroquial, conselho pastoral paroquial e demais funcionários. Contamos também com o serviço de muitos paroquianos que, através das mais de 20 pastorais, movimentos e grupos, servem a este vicariato. Bem como, no nosso território paroquial, possuímos um número de 22 comunidades que são assistidas semanalmente com a Santa Missa e demais projetos e eventos religiosos. E a nossa história não termina por aqui, mas dá-se continuidade, e você é convidado a fazer parte desta história belíssima, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que há 106 anos está sendo evangelizada sob o olhar da Imaculada Conceição.